Capítulo 23. Droga, não estamos rápido o bastante. Numa nuvem de poeira e entulho, concreto e gesso, Fóssil bateu na parede de frente do elevador como a visão do inferno. Seu focinho e mãos estavam vermelhos, espirros da violenta cor sobre o adoentado branco de sua pele, seu gigante corpo enchendo o corredor. Clipe! Leon gritou, sem tirar o olhar do assombroso monstro, ainda a uns 30 metros à frente deles e não longe o bastante. Ele ejetou o clipe vazio de sua HK, sem saber que Claire havia lhe dado um cheio, enquanto Fóssil dava um passo até eles, e David estava disparando a M16, o estouro das balas no longo corredor, Fóssil dando outro longo passo enquanto Leon carregava a arma. De repente, John estava ao lado dele, pegando um clipe para a metralhadora com David. Claire do outro lado de David, os quatro mirando na criatura. Leon achou o olho direito do monstro e apertou o gatilho. O som da 9mm perdido no meio do tiroteio, todos atirando. Bam bam bam, os sons se misturaram, ensurdecendo. Fóssil entortando a cabeça como se estivesse curioso, dando outro passo contra a parede de balas. Recuem! David gritou, e Leon recuou um passo, horrorizado pela falta de ferimentos de Fóssil. Se estava doendo, não dava para ver, mas era tudo o que tinham. Ele tentou os olhos de novo, e ouviu Claire gritar algo, virando e vendo que ela tinha uma granada e a estava entregando a David. Vai, vai, vai! David gritou, e John puxou o braço de Leon e ambos correram, Claire guiando eles, Leon rezando para estarem longe o bastante e não serem pegos pelos estilhaços de metal quente. Claire correu, aterrorizada. Nunca tinha visto algo assim. Um pesadelo branco manchado de vermelho, um sorriso curvo com afiados dentes, e suas mãos, dedos longos e vermelhos. O que é ele? Como é? Atire no buraco! David gritou, e Claire pulou, tentando voar, vendo naquele segundo o rosto pálido e cansado de Rebecca, a garota se jogando na parede de trás, ainda a 30 metros de distância, e BUM! Ela estava voando, John à sua direita, um quente corpo caindo em suas costas, e todos caíram no chão, Claire tentando cair sobre o ombro, mas aterrissou forte sobre o braço. Ai, ai, ai! David tinha se jogado nela, ou de propósito ou pela explosão, e quando sentou e virou, o achou franzindo de dor. Ela viu 2, 3 pedaços escuros de metal fincados nas costas, atravessando a vestimenta especial, e foi ajudá-lo, e viu o monstro ainda de pé, esfregando o peito e a barriga, as marcas escuras dos fragmentos. Algumas lascas furaram sua carne, mas era difícil dizer com seu silêncio e não parecia bravo do modo como deu outro passo. Ele abriu a boca, sua pesada mandíbula de lagarto, expondo fiapos de carne desconhecida em seus dentes. Silenciosamente, ele deu outro passo, sorrindo, e ela imaginou que podia sentir seu hálito de carne ou seja lá o que estava apodrecendo dentro dele. Caia fora daí! Ela se levantou, ignorando a dor no braço, abaixando para pegar a mão estendida de David e puxá-lo. No segundo em que ele se levantou, ela apontou sua 9mm e começou a atirar de novo, sabendo que não era suficiente, não sabendo mais o que fazer. 4 ferimentos, todos nas costas, todos queimando. David soprou o ar por entre os dentes, considerando a dor suportável, e a deixando de lado. O monstro não tinha caído. Podia ter ficado mais lento, mas não estava parando, e não tinham nada pior para jogar, além de tudo o que já tinham tentado. Corram, nós teremos que correr. Mesmo enquanto pensava, ele estava abrindo a boca para gritar, para ser ouvido por John, Leon e Claire, enquanto esmoseavam suas armas, as balas, tão inúteis quanto a granada. John, pegue Rebecca, recuem, nós não podemos com ele. John já foi. Leon e Claire deslizando para trás e atirando, com a pequena esperança de que pudessem causar algum dano, de que uma das balas pudesse acertar alguma coisa que doesse. David, nós podemos entrar na área de teste, aço reforçado, John gritou, e David não estava certo do que eles estavam falando, entendendo apenas aço reforçado. Provavelmente não seria suficiente, mas daria um tempo para bolarem um plano. Faça isso! David gritou, e o monstro deu 2, 3 passos, aparentemente sem se preocupar em hesitar. Naquela velocidade, estaria neles em segundos. Corram atrás de John! Ele gritou, e deu a Leon e Claire um segundo de cobertura antes de virar e segui-los. Aço! Aço reforçado! Um pensamento que pulava em sua mente quando corria, Claire e Leon fazendo a curva, a Kina passando por ele quando viu Rebecca e John na sala no fim do corredor.
a sala para onde o maluco tinha ido. David, aperta os botões, fecha a porta, John gritou, e David viu os controles, as pequenas luzes sobre os botões circulares, e foi até eles ainda correndo. Claire e Leon estavam dentro. David esticou os braços e socou o maior dos botões, esperando que fosse o correto, e entrou na sala quando a placa de metal guilhotinava o ar, logo atrás, perto o bastante para sentir seu pescoço. Ele girou tanto para ver o corpo branco da criatura acertar a porta, seu peito pressionando contra a grossa janela de vidro. A porta tremeu, e David viu que não duraria muito tempo. Aguente, por favor, só um minuto. Ele virou, viu Leon na porta menor da parede sul, viu terror em seus olhos. A cor havia abandonado seu rosto, sua trêmula mão na maçaneta. Trancada! Ele disse, e lá fora o monstro batia na porta outra vez. Reston ouviu o barulho quando estava pensando em como subir na jaula dos Ave. A abertura estava a 3,5 metros do chão, e não havia escada. A árvore mais próxima estava a uns 2 metros. Impossível! A única saída era por onde veio, e não ousaria voltar para o corredor principal. Ele já havia se convencido a subir na árvore e tentar o pulo quando ouviu as batidas ecoarem na fase 2. Reston andou até a porta de conexão, curioso apesar do medo. As fases eram muito bem protegidas acusticamente. Um barulho como aquele só poderia ter sido de uma bomba ou de uma equipe de demolição. Então é uma bomba. Eles implantaram explosivos, aqueles monstros. Reston esperou na porta por um momento, e não ouviu mais nada. O Deck, solitário, deu um berro em algum lugar da câmara, aparentemente abatido com a perda dos seus irmãos. Ele não tentou atacar. Explosivos. A fase 2 estava diretamente atrás da sala de controle, uma parede 2 vezes mais grossa entre eles, o que nos leva a crer que os renegados explodiram o centro de controle, a mais importante e mais cara sala do planeta. Não havia target melhor. O complexo é praticamente inútil sem a sala de controle. Me arranjaram outra saída. Reston não faria apostas sobre os mercenários bárbaros terem finalmente ido embora, deixando os restos do planeta para trás. E se foram? Se foram, ele conseguirá sair, talvez não só do planeta, mas também da White Umbrella. Ele estava certo que Jackson o mataria pelo que aconteceu, mas não se Reston desaparecer. Umas centenas de milhares para Hawkinson, uma carona para um lugar seguro. Podia funcionar se estimasse o tempo certo, mudasse de nome, identidade e fosse para longe, bem longe. Funcionaria sim. Acenando para si mesmo, ele abriu a porta da 2, incerto sobre o que esperar. E ainda assim foi uma surpresa ver os enormes buracos em 2 das paredes do deserto. O cimento, madeira e aço em pedaços. Cada buraco tinha pelo menos 3 metros de largura por 6 de altura. Ele não viu fumaça e imaginou que os sabotadores usaram algum tipo de composto ultramoderno, algum material que gentinha como aquela sempre tinha acesso. O calor ainda era forte apesar das luzes, porém mais fresco com a nova ventilação. Apesar de ter escutado por longos segundos, não ouviu nada que indicasse a presença deles, a não ser que fosse alguma armadilha. Reston balançou a cabeça, impressionado com a própria paranoia. Agora que decidiu ser livre e abandonar as ruínas de sua vida, sentiu um tipo de elevação. Uma sensação de novas possibilidades, um renascimento. Eles se foram, completaram a missão, arrasaram o planeta. Reston andou pela quente areia, pulando pedaços de escorpes espalhados, finalmente subindo na duna para espiar o buraco. Meu Deus! Eles conseguiram destruir tudo! A destruição foi quase total. O buraco quase exatamente onde a parede dos monitores estava. Vidro, arames e circuitos, um leve cheiro de ozônio. Foi tudo o que sobrou do brilhantemente projetado sistema de retorno de vídeo. 4 das cadeiras de couro foram arrancadas do chão. A mesa de mármore única partida em 2, e no canto nordeste da sala havia outro gigante buraco cercado de destroços. E através daquele buraco, Reston podia ver o elevador, funcionando, as luzes acesas e a plataforma no ponto. Foi uma armadilha? Parecia bom demais para ser verdade, mas então ouviu uma distante pancada em algum lugar perto do bloco das celas, e pensou na sorte estar finalmente consigo. Os empregados se foram, e esse som devia ser dos STS, longe o bastante para estar a meio caminho da superfície antes que pudessem voltar. Reston sorriu, maravilhado por terminar assim. Parecia tão anticlimático, tão mundano. E eu estou reclamando? Não!
Nada de reclamações. Não de minha parte. Reston cruzou o buraco, andando com cuidado para evitar os cacos de vidro. A batalha com a comida o deixou com fome, o deixou ansioso. A parede na frente de Fóssil o deixando mais empolgado para comer. Ele golpeou o forte obstáculo, sentindo o material ceder, ficar menos rígido, e apesar de não levar muito tempo para pegar os animais, Fóssil sentiu de repente o cheiro de comida nova. No caminho por onde veio, comida livre e exposta. Nada entre ela e Fóssil. Ele voltará assim que a tiver comido. Fóssil virou e correu, faminto e querendo, determinado a comê-la antes que fugisse. Assim que Fóssil virou e correu, John começou a chutar a porta de aço, percebendo que era a única chance. A incrível pancada que o monstro havia dado a deixou fraca, o grosso metal metade fora dos trilhos. Clé e Leon começaram a chutar. Em segundos, eles jogaram a longe o bastante dos dentes de metal e acabou caindo no chão. E, segundos depois disso, eles estavam correndo para o elevador, David carregando Rebecca e todos quietos. Fóssil voltaria, todos sabiam, e não teriam chance contra ele. Não! 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 Um homem estava gritando, e quando John fez a curva, viu que era Reston, viu que estava correndo pelo longo corredor, Fóssil se aproximando rapidamente. Eles correram, John imaginando quanto tempo levaria para o monstro comer um ser humano inteiro. E quando alcançaram o elevador, cruzaram as portas e Leon puxou a grade. Todos ouviram o lamentável grito se elevar a uma intensidade sobrenatural e parar de repente, interrompido por um pesado e mole som de esmagamento. O elevador começou a subir.